Olá, meus queridos. Estamos iniciando mais um vídeo falando sobre o Enem de 2022. No primeiro vídeo desta playlist eu falei sobre a habilidade 1, né? Estou aqui na matriz de referência, né, de matemática e suas tecnologias. Falei sobre a habilidade 1 no vídeo anterior. Vou falar agora sobre a habilidade 2 da parte de matemática, que é identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Tudo bem? É precisamente esta aqui. Vamos falar um pouco sobre isso nesta videoaula. O que é que você pode entender por identificar padrões numéricos ou princípios de contagem? Gente, a matemática tem muitas coisas que nas quais a gente não precisa fazer contas. A gente tem que identificar um padrão. Há um padrão a ser seguido. E o Enem cobra que você saiba esses padrões, né? Você tem que saber identificar padrões, é algo necessário em algumas situações, porque você tem o recurso do cálculo, você tem o recurso da conta, mas não é interessante você fazer a conta porque você vai gastar tempo, né? É uma prova com muitas questões e pouco tempo, exatamente para você pegar os atalhos, digamos assim, para você não ter que fazer contas. Vou mostrar para vocês alguns padrões matemáticos aqui, por exemplo, que eu conheço, né? Tem outros que eu não conheço, mas eu vou mostrar alguns aqui. Por exemplo, no caso da função afim, vou pegar uma função afim aqui. A função afim 3x menos 10. A gente pode montar uma tabela aqui para essa função. Deixa só eu melhorar isso aqui. Tá? Opa, não, aqui é vermelho mesmo. Agora vamos mudar para preto. Por exemplo, quem é o meu x? Quando o x é igual a 1, qual é a imagem da função? Bem, você vai fazer 3 vezes o x agora é 1, então substitui por 1. Isso aqui vai dar menos 7. Eu faço muito isso aqui quando eu trabalho esse assunto com alunos de educação básica. Quanto é que vai dar se eu colocar aqui o x igual a 2? 3 vezes 2 menos 10 é igual a menos 4. Aqui vai ficar 6, 6 menos 10 menos 4. Ok. Então aqui tenho mais essa informação. Bem, mas e quando o x for igual a 3? Quando o x for igual a 3, 3 vezes 3 menos 10 dá 9 menos 10, que é igual a menos 1. Então, note que o que está acontecendo? O meu coeficiente angular é o 3, né? Quando eu aumento uma unidade no x, aqui aumentam 3 unidades. Quando aqui aumenta uma unidade, aqui aumenta 3 unidades. Isso acontece porque é uma função afim e é uma função com coeficiente angular positivo. Então, para construir os próximos aqui, você nem precisa fazer conta, né? Vou mostrar aqui como seria. Deixa eu estender para cá mais um pouquinho. Tá. Você quer verificar qual é a imagem do x igual a 4, x igual a 5, x igual a 6? Você segue o padrão, olha. Quando aumenta 1 aqui, aumentam 3 aqui. Quando aumenta 1 aqui, aumentam 3 aqui. Quando aumenta 1 aqui, aumentam 3 aqui. Então, eu tô indo de 1 em 1 aqui no domínio, né? Então, 4, 5, 6. Bem, quem seriam os elementos da imagem? É só aumentar em 3 aqui, vai ficar 2. Aqui aumentando 3 fica 5, aqui aumentando 3 fica 8. E você pode fazer a conta aí, olha. Eu vou fazer para o 5 aqui. 3 vezes 5 menos 10 é 15 menos 10, que é 5. Pronto.
Então, gente, padrões. Se eu quiser montar uma tabela dessa aí com vários dados, eu não vou precisar montar um por um, montar de uma maneira tão... Eu posso montar de uma maneira bem mecânica, né? Porque isso aqui é uma maneira mecânica de montar. Na verdade, é uma maneira prática, né? Você ganha tempo montando isso aqui. Então, eu faço dessa forma, eu ganho tempo, né? Então, a função afim, o mecanismo dela é esse, né? Se a função for decrescente, se o coeficiente angular que eu marquei aqui em verde for um coeficiente negativo, o padrão vai se seguir, só que ao invés de aumentar, vai diminuir aqui, né? Quando eu aumentar o elemento do domínio. Então, isso aí é um padrão matemático. Vou mostrar para vocês um outro padrão, um que talvez alguns até conheçam aqui. Esse aí eu acho que alguns conhecem, mas esse aqui, ó, vou colocar dois triângulos retângulos. Bem, vamos supor que esses triângulos eles tenham os mesmos ângulos. Vamos supor que aqui seja 30, aqui seja 60 e aqui é o meu triângulo retângulo. Na verdade, perdão, não vou dar esses valores aqui não. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse aqui de alfa, vou chamar esse aqui de beta. Vamos generalizar a coisa, né, para não ficar parecendo que é só 30, 60 e 90. Aqui 90, aqui alfa, aqui beta. Ou seja, a gente nota que esses triângulos, eles têm os mesmos ângulos internos. Se eles têm os mesmos ângulos internos, então os seus segmentos são proporcionais. Para facilitar mais ainda a vida de vocês, vamos usar as medidas de um triângulo pitagórico, né? 3, 4 e 5. Ou seja, segmentos inteiros, 3, 4 e 5. Bem, gente, se esse camarada daqui for, digamos, 35, quantos serão esses dois aqui? É só você analisar o seguinte, os ângulos são iguais, os ângulos são congruentes, então os segmentos são proporcionais. Quanto eu tive que multiplicar com 5 para chegar em 35? Eu tive que multiplicar 7. Então, saindo daqui e indo para lá, multiplica por 7. 4 vezes 7 dá 28 e 3 vezes 7 dá 21. Ó, então note que daqui do primeiro para o segundo, todas as medidas aumentaram em 7 vezes. É isso. É um padrão de ampliação ou de redução de triângulos que têm os mesmos ângulos. Tá? É claro que aí eu aumentei, mas podia diminuir. Então, padrões que é importante que você saiba para o Enem, tudo bem? Um outro padrão aqui para vocês, esse aqui eu acho que menos gente ainda conhece, mas olha só. Eu quero calcular o quadrado de um número. Eu sei que 2 ao quadrado é 4. Mas quanto seria 3 ao quadrado? 3 ao quadrado nós sabemos que é 9. Você sabia que 9 nada mais é do que 4, que é o quadrado do anterior, mais o anterior, que é 2, mais a base desse aqui, que é 3. Pronto, isso aí dá 9. Ah, tu queres calcular 4 ao quadrado. É só fazer o quadrado anterior, que é 9, mais a base desse aqui, que é 4, mais o anterior, o que vem antes dele, né? O antecessor dele, que é 3. 9 mais 3 mais 4 dá 16. Pronto. Bem, suponha, eu vou fazer mais um aqui para provar que é claro que você teria que fazer uma demonstração mais rigorosa para mostrar que vale para todos, né? Não é o objetivo, eu só estou querendo mostrar o padrão aqui para vocês. 5 ao quadrado, pega o quadrado do anterior, que é 16, soma com a base desse aqui, né, que é 5, e soma com o que vem antes dele, que é o 4. Vai dar precisamente 25. Ah, mas e se eu quiser calcular o quadrado de 150? Bem, nós sabemos que 15 vezes 15 dá 225, e é um número terminado em 0 elevado a 2, então 2 zeros, 22.500. Se eu quiser calcular o do 151 ao quadrado, você pode fazer numa calculadora e ver que vai dar isso. É o quadrado do anterior, mais essa base, que é 151, mais o que vem antes dele, que é 150. Gente, isso aí vai dar precisamente 22.801. Tá?
Então é um padrão matemático para calcular quadrado de número. Se você souber o quadrado que vem antes, você vai saber o quadrado que vem depois, aproveitando o anterior e inserindo ali alguns valores estratégicos para então encontrar o que você quer. Então, a prova do Enem cobra isso, ela cobra padrões. Claro que esses padrões aqui são específicos, são padrões que eu conheço, os que vão ser cobrados na prova podem ser outros, enfim. Mas você pode muitas vezes deduzir o padrão vendo uma tabela, vendo as informações da questão. Olha só o que vem aqui. Vamos para essa questão. A primeira questão, inclusive, é da última prova do Enem, né? A prova de 2021. Ele fala que um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea, quando o todo está para uma das partes na mesma razão em que esta parte está para outra. Vamos entender então o que ele está dizendo. Ele está dizendo que você tem um segmento e esse segmento vai ser dividido em duas partes. Vamos supor que seja assim. Tem uma parte maior que eu vou chamar de M maiúsculo, uma parte menor, M minúsculo. Ele está dizendo que a proporção do todo para este está para a proporção deste para este. É basicamente isso que ele está dizendo. Tá? Enfim, uma ideia simples. Não é que os dois segmentos sejam iguais, eles não são iguais. Né? Os dois ali não vai dividir em duas partes iguais. Mas ele está dizendo que o todo está para o maior, assim como o maior está para o menor. Ele fala de uma constante φ que você tem, e ele diz que o valor da φ é dado pela solução dessa equação aqui. Bem, é claro que o leitor, né, o candidato, vai se sentir tentado a resolver logo essa equação, essa equação do segundo grau. Só que não é essa a ideia da questão. Em todo caso, você vai obter duas raízes, tá? Uma das raízes é esta, que é a raiz positiva, e a outra é esta raiz, só que com sinal trocado, tá? No caso, a outra é negativa. Gente, tu não vai querer fazer esse φ à sétima, tu não vai querer levar isso aqui à sétima, né? Tá, tu vai achar a resposta, mas isso vai dar um trabalhão, tá? A ideia não é essa. A ideia é identificar o padrão que está na tabela. Vamos para a tabela? Bem, bora lá. Eu vou colocar aqui numa coluna quem está acompanhando o φ. No φ ao quadrado, quem está acompanhando o φ é 1, tem 1 bem aqui, tá? Você não está vendo, mas ele está lá. No caso do φ à terceira é o 2, no φ à quarta, quem está acompanhando o φ é o 3, no caso do φ à quinta, quem está acompanhando o φ aqui é o 5, e na sequência o 8. Já dá para identificar algum padrão aí? Bem, vamos agora, deixa eu só colocar aqui o 8 de volta. Vamos agora ver quem é que está sozinho, né? Quem é que não está. Ele até dá aqui o formato, né? A forma é essa: a φ mais b. Na sequência vem 1, mais 1. No caso, deixa eu colocar aqui: 1, 1, 2, 3, 5. E quem seria o próximo? Já dá para identificar um padrão aí? Gente, vou até dar uma destacada, dar uma sombreada aqui para vocês. Não dá para dar sombreada, mas eu vou destacar aqui. Veja bem. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Opa, já tem alguma coisa parecida, né? Vou dizer mais para vocês. Olhem para cá, para essa segunda e vejam, olha. Você tem 1 e 1. O próximo, que é o 2, é a soma de 1 mais 1. Depois do 2 vem o 3, mas o 3 nada mais é do que a soma de 1 com 2. O 5 que está aqui é a soma de 2 e 3. Ou seja, note que a partir do terceiro, o elemento é a soma dos dois anteriores. Os dois primeiros são 1 e os da sequência são sempre a soma dos dois anteriores. Coisa interessante, né? Isso tem um nome, eu vou já dar o nome, você não precisaria saber, você tem que identificar o padrão. É isso que a habilidade cobra de você. Bem, se vocês verem, na coluna da esquerda acontece a mesma coisa, só que aqui ele simplesmente não utilizou 1 em 1, ele já foi direto de 1 para 2. Mas olha, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8. Muito bem, então é só o padrão que você tem que saber, pessoal. Vamos lá. O padrão é o seguinte, este é a soma dos dois anteriores. Então pronto, o que vem na sequência... 5 mais 8, 13.
3 mais 5, 8. Esse aqui é o que acompanha φ, né? Então, φ e aqui um mais. Pronto. Letra E, a alternativa correta. Era um padrão, era só isso aí para fazer. O cara certamente ia querer calcular ali a raiz positiva daquela equaçãozinha do segundo grau, dessa aqui, ó. Não precisa, cara. Não te bate com isso. Gente, bem, existe uma coisinha na matemática, existem, na verdade, os números de Fibonacci. É exatamente isso que ele está apresentando aí. Só que de uma maneira informal, né? Ele não deu nome aos bois. 5 mais 8 vai dar 13, 8 mais 13 dá 21, 13 mais 21 dá 34 e assim segue. Então é a letra E, alternativa correta. Ó, a título de curiosidade, eu falei para você que o φ, né? Eu fiz a continha e o φ, a raiz positiva é essa aí. Se você fizer isso aí ao quadrado, será que vai dar isso aqui mesmo? Perdão, não é esse aí não. Será que vai dar isso aqui mesmo, como está na tabela? Vamos ver, né? Vou mostrar para vocês que vai dar isso aí, mas é um processo cansativo. Tu não vai fazer até a sétima para achar lá o último, né? Era só identificar esse padrão. Bem, aqui tu tem que levar esse ao quadrado. Vamos levar ao quadrado. Ficaria o quadrado do primeiro, né? No caso, 1/4, mais 2 vezes o produto entre eles. E o de baixo ao quadrado, mais o quadrado do segundo lá, que ficaria 5/4. 5 mais 1, ó, 5 mais 1 dá 6, mas 6, gente, você pode escrever como 2 mais 4, né? Eu simplesmente escrevi esse, aqui é 5 mais 1, né? 5 mais 1 é 6, mas 6 é a mesma coisa que 2 mais 4. Posso colocar esse 2 em evidência. Aqui fica, aqui fica a raiz de 5 mais 1. Aqui tem um 4. E 4 dividido por 4 dá 1. Mas olha só, simplificando, 2 com 4 vai ficar o 2 lá embaixo, né? Pronto, esse aqui é o teu φ. Φ mais 1. De fato, deu certo. Olha, ele falou que φ ao quadrado era φ mais 1. Eu só mostrei que isso é verdade. Mas você não vai ficar calculando ali um monte, né? Você vai simplesmente seguir o padrão e acha a correta, que é a letra E de escada. Bem, vamos passar aqui para a próxima, então. Na próxima, essa próxima questão é uma questão que, salvo engano, é do Enem 2012. É isso mesmo, Enem 2012. Olha o que diz essa questão aqui. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos. Opa, peraí, deixa eu só dar um ajuste aqui na tonalidade, na grossura da caneta. 5 objetos, 6 personagens e numa casa de 9 cômodos. Qual era a ideia? O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem, em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Gente, qual é a jogada nessa questão aqui? Essa questão envolve um pouco de princípio fundamental da contagem, que é um princípio de contagem. Tudo bem? Portanto, ela envolve a habilidade 2 de certa maneira. Princípio fundamental da contagem, quando eu trabalho com os meus alunos, é sempre aquela historinha. Ah, o fulano vai sair, então ele tem 2 camisas e 3 calças. Bem, as camisas dele eu vou chamar de A1 e A2. As calças eu vou chamar de B1, B2 e B3. Então, quais são as possibilidades que esse cara tem de se vestir? Camisa A1, calça B1. Camisa A1, calça B2. Camisa A1, calça B3. Camisa A2, calça B1. Camisa A2, calça B2. Camisa A2, calça B3. Quantas possibilidades? 6. 6, que nada mais é 2 vezes 3. Então, o que você tinha que fazer era isso aí. Porque o que ele fala?
ele fala que o objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido, por qual personagem, qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Tu tens 5 objetos, 6 personagens, 9 cômodos. Multiplicando as 3 grandezas, 5 vezes 6 dá 30, 30 vezes 9, 270. Ele afirma o seguinte: todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta por quê? Em todas as alternativas ele fala que há mais alunos do que as possíveis respostas distintas. Era essa a ideia da questão. O diretor estabeleceu a brincadeira para mostrar para os alunos que existe um número finito de possibilidades. Então ele não aceitava a resposta repetida porque ele queria ver todos dando respostas distintas. Em algum momento, pela falta de novas respostas, alguém ia dar a resposta correta. De fato, porque são 270 possibilidades, 270 combinações diferentes de objetos, personagens e cômodos, e são 280 alunos. Ou seja, são 10 alunos a mais do que o número de possibilidades. Então, se eles não repetirem as respostas, é claro que em algum momento eles vão repetir, porque são mais alunos do que possibilidades. Mas ele quer levar isso até onde der, né? Ou seja, até que chegue ao aluno número 270, não vai haver repetição, né? Mas quando chegar no 270, fatalmente haverá repetição. Portanto, são 280 alunos, são 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. A alternativa correta é a letra A. Uma questão que envolve análise combinatória, envolve o princípio fundamental da contagem, que é um princípio de contagem. O que ele está propondo na habilidade 2 é precisamente isso: identificar padrões, como nós identificamos anteriormente, padrões numéricos ou princípios de contagem. Os números de Fibonacci são um padrão numérico. O princípio fundamental da contagem é um princípio de contagem. Tudo bem? Bora para a terceira. A terceira é uma questão da prova do Enem de 2013. Bem, então, só colocar aqui o fone de volta. A questão 158 também é uma questão de princípio fundamental de análise combinatória. Para você resolver, você tem que saber um pouquinho de arranjo, saber um pouquinho de combinação, tá? Aqui a gente vai direto para as habilidades sem falar do conteúdo, porque o conteúdo você acha facilmente numa aula aqui pelo YouTube. Mas a ideia da questão é a seguinte: um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente por algarismos de 0 a 9. Gente, entre 0 e 9, o que nós temos é um total de 10 algarismos. Vou colocar aqui 10 algarismos, tá? E a senha tem 6 dígitos, tudo bem? Mais um especialista recomendou ao banco recadastrar os usuários, solicitando a cada um deles uma criação de uma nova senha. E agora ele dava como opção as 26 letras do alfabeto. E essas 26 letras, com a versão maiúscula, sendo para o sistema diferente da minúscula, né? Que o que acontece muito é isso, né? Quando você vai criar uma senha, a letra B maiúsculo é diferente da B minúsculo. O sistema considera como letras diferentes. Então, olha o que ele fala aqui. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senhas em relação ao antigo. Pessoal, vocês têm que... O Enem, ele tem muito isso. Você tem que calcular algo, e depois de calcular algo, você tem que ler bem a pergunta e ver o que você acabou de calcular, porque muitas vezes você se anima, você calcula algo e isso está lá nas alternativas, só que isso não é o que ele perguntou. Vocês vão já entender por quê. Bem, quantas possibilidades de senha ele tinha antes? Note que ele não está afirmando que a senha tem que ter algarismos diferentes nem letras diferentes. Eu posso criar uma senha, por exemplo, com 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6 vezes o 5.
Pode, ele não impôs a restrição, ele não disse que tem que ser dígitos distintos, que não pode repetir nem nada, não. Então antes, o que você tem é 10 possibilidades para o primeiro algarismo, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto, 10 para o quinto e 10 para o sexto. Gente, veja que ele fala que ele quer a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão, é uma razão, tudo bem? Coeficiente de melhora é uma razão. Então você já pode descartar as letras D e E. Quer dizer, tu pode até deixar aí, mas tu tem que lembrar que é uma razão. A razão entre o antes e o depois. Então, possivelmente a resposta é uma fração. A não ser que o que tem em cima seja divisível pelo que há embaixo, né? Aí, enfim. Mas depois quantas possibilidades ele tem? O raciocínio vai ser quase o mesmo, só que tu tem que lembrar que agora ele tem 26 letras do alfabeto maiúsculas e 26 minúsculas. Além das 10 que ele já tinha, dos 10 dígitos que ele já tinha. Então agora o que ele tem são 62 possibilidades para cada um dos dígitos. Eram 10, agora são 62, porque agora ele tem 26 letras maiúsculas e 26 minúsculas. 62, 6 vezes o 62 elevado à sexta. Então, depois ele tem 62 elevado à sexta e 10 elevado à sexta. A alternativa correta é a letra A. Eu digo que você tem que tomar cuidado, porque a letra E ela é muito tentadora, né? O cara observa aqui, olha, 62 elevado à sexta. 10 elevado à sexta. 10 elevado à sexta era o que tinha antes, 62 elevado à sexta é o que tem depois. Gente, essa aqui estaria correta se ele perguntasse para você a quantidade de novas senhas. Sim, a quantidade de novas senhas é o número de novas senhas menos o número de senhas que já havia antes. Aí seria a correta letra E. É por isso que eu digo que tem que tomar cuidado porque ele pergunta. Se ele perguntasse o número de novas senhas, a letra E estaria correta. E as outras três, elas nem devem ser cogitadas porque tem ali o fatorial, né, cara? Na verdade, seriam expoentes mesmo, né? São expoentes porque você não vai repetir número, né? Quer dizer, não há essa restrição de que você não pode repetir, né? Você pode repetir, então a correta aí com certeza é a letra A. Bem, vou tomar agora uma questão que é exatamente, deixa eu ver que ano é, 2018, né? Enem 2018. Essa aqui é uma outra com a qual você deve tomar muito cuidado e ela também fala de princípio fundamental da contagem. Olha o que diz essa questão. Torneios de tênis, em geral, são disputados em sistema de eliminatória simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Dessa forma, se a primeira fase do torneio conta com 2N competidores, então a segunda restarão N, e assim sucessivamente até a partida final. Em um torneio de tênis disputado nesse sistema, participam 128 tenistas. Ele quer saber o número de partidas necessárias para que o campeão seja definido, ou seja, o número total de partidas do torneio. Essa questão também envolve contagem, gente. Tem que tomar muito cuidado com ela, tá? Vocês vão já entender por quê. Bem, o torneio, eu vou colocar aqui fases, né? Primeira fase. Deixa só o meu programinha me ajudar aqui. Primeira fase. Segunda fase. Terceira fase, quarta fase, quinta fase, sexta fase. Coloque várias aqui, tá? Até que você em consideração. Vou colocar até a oitava, né? Não sei se são 8, mas eu vou colocar até 8 aqui. Número de participantes por fase. Vamos lá. Qual seria o número de participantes por fase? Na primeira fase são 128. Olha o que ele fala, se na primeira são 2N, na segunda restarão N. Ou seja, ele vai sempre caindo para metade, era 2N, divide por 2. Então, se na primeira eram 128, na segunda são 64, na terceira divide por 2 vai dar 32, na quarta tem 16, na quinta tem 8,
na sexta tem 4, na sétima tem 2 e na última tem 1. Né? Aí o que, que o cara vai fazer? Ele vai ver isso aí, ele vai logo ver, poxa, olha, tem uma letra C aqui piscando para mim, né? Tá errado. É isso que eu digo, tem que tomar cuidado, porque naturalmente você encontra um número e você logo quer marcar, mas você tem que ver o que você acabou de escrever e o que a questão está pedindo. A questão não está pedindo o número de participantes por fase. E na verdade a oitava fase nem existe, gente. Eu coloquei aí, mas não existe porque tu vai ter só um jogador. Esse cara vai jogar com quem? Ele vai jogar com ele mesmo? Não. Essa oitava fase aqui não faz sentido. Agora, vamos ver o que ele está perguntando. O número de partidas, agora sim. Partidas. Bem, se aqui eu tenho 128, os caras vão jogar 2 a 2, né? O primeiro joga contra o segundo, o terceiro contra o quarto, o quinto contra o sexto. Então o número de partidas é a metade. Ora, se você tem 30 participantes, eles podem atuar uns contra os outros em 15 partidas. Se você tem 20 participantes, 10 partidas. Então, se você tem aqui 128, são aí 64 partidas. Esses 64 vão se enfrentar em 32 jogos. Esses 32 vão se enfrentar em 16 jogos. Esses 16 vão se enfrentar em 8 jogos. Estes 8 vão se enfrentar em 4 jogos. Estes 4 vão se enfrentar em 2 jogos. E estes 2 vão se enfrentar em um jogo, também conhecido como a final. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Essa letra D também é perigosíssima, né? A letra D, olha o que ele afirma, 128. Ele dá a contagem da letra C, só que sem esse 1 aqui no final. Mas está errado, tá? Isso aí é para agarrar desatento, né? Os desatentos, a questão pega mesmo, né? E o cara erra e só vai se dar conta que errou quando chega em casa, né? Esse que é o detalhe. Bem, pessoal, antes de resolver a última, eu quero voltar para vocês verem um negócio interessante aqui. Deixa eu voltar aqui no que eu coloquei logo no começo. Aliás, foi no final, né? Tá aqui. É uma coisa interessante que eu não cheguei a falar na hora, né? Mas a gente consegue, na função afim, associar os elementos da imagem. Tá aqui os elementos da imagem. Se nós tomarmos elementos da imagem assim, com os seus elementos do domínio consecutivos, você consegue gerar uma PA. Por exemplo, vai sair uma PA, né? Menos 7, menos 4, menos 1, 2, 5, 8 e assim segue. Onde a razão dessa PA é 3. É 3. Só uma curiosidade, né? Você consegue associar o comportamento de uma função afim das imagens dela a uma PA. Tudo bem? Uma ideiazinha aqui que serve para contribuir para as ideias de vocês. Vamos agora fazer a última questão aqui que eu propus, que é uma questão de PA. A PA também tem um padrão, né? Note que eu acabei de mostrar aí a PA. A PA segue um padrão, sim. Ele mostra para vocês aí o número de passagens de uma empresa aérea, né? O número de passagens mensal, no decorrer dos meses. Em janeiro você tem Em janeiro você tem 33 mil. Em fevereiro você tem 34.500. Em março você tem 36 mil. E ele fala aqui, olha, esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Ou seja, uma questãozinha de PA. Nem precisava saber fórmula de PA, bastava saber a ideia de PA. Tu tens para cada mês um aumento de 1.500. Tá? Lembre que esse aqui é o mês 1, mês 2, mês 3. Ele quer saber para o mês 7. Note o seguinte, pessoal. Para cada mês eu aumento 1.500. Só que agora eu quero aumentar do mês 3 para o mês 7. Eu estou aumentando 4 meses.
Basta eu multiplicar esse valor por 4. Quando você multiplicar 1.500 por 4, dá 6.000. 36.000 mais 6.000, 42.000. Então essa habilidade é uma habilidade relativamente simples, habilidade 2, mas é uma habilidade na qual você tem que tomar cuidado. Note que essa questão aqui, por exemplo, é tranquila. Tem outras questões aqui bem tranquilas também que eu fiz como... Essa aqui nem tanto, essa aqui dava para o aluno se enrolar um pouco. Era tranquila, mas tem que... A questão é tranquila, mas você tem que se manter ligado. Essa aqui já não é tão simples, vai ter gente que não vai saber armar a questão do número de possibilidades. Então, pessoal, a habilidade 2 trata disso, né? Você tem que... A habilidade 2 da competência 1. Você tem que saber identificar padrões numéricos e identificar padrões numéricos e princípios de contagem. É disso que essa habilidade trata para a prova do Enem. Certo, meus queridos? Muito obrigado.